Hoje nós vamos comentar sobre um vasopressor que é muito utilizado no Brasil inteiro. Hoje é dia de comentar sobre noradrenalina. A noradrenalina, ou norepinefrina, é uma catecolamina sintética muito utilizada no tratamento da hipotensão grave. Ela tem um mecanismo de ação como agonista adrenérgico de receptores alfa, beta 1 e beta 2. Então vai levar a um aumento de pressão arterial sistólica e diastólica, levando a um aumento do tônus vascular. E como que a gente vai utilizar a noradrenalina? Então ela geralmente vem numa apresentação de uma ampola que teria 4 mg em 4 ml de volume. Então a diluição padrão mais utilizada seria 4 ampolas, que daria 16 ml, para colocar em 234 ml de soro glicosado a 5%. Então essa é a diluição mais clássica. Nessa diluição, 1 ml hora seria equivalente a 1 micrograma por minuto. Então ficaria fácil de calcular. A dose que a gente vai utilizar varia aí de 1 a 12 microgramas por minuto. Se você for utilizar uma dose de microgramas quilo minuto, geralmente a gente utiliza de 0,01 até 3,3, depende da referência. Então daí seria basicamente dividir pelo peso para saber microgramas quilo minuto da diluição ml hora que a gente está utilizando. Alguns cuidados em relação ao uso da noradrenalina. Geralmente a solução de diluição preferencial é o soro glicosado a 5%. O ideal é sempre utilizar em acesso venoso central. Se o paciente está precisando de noradrenalina e não tem acesso venoso central, você poderia até iniciar por pouco tempo no acesso periférico até garantir um acesso central. Então a ideia é utilizar por o mínimo tempo possível em acesso periférico. O ideal é sempre ter um controle de pressão mais preciso. Então, está precisando de noradrenalina, o ideal seria ter uma pressão arterial invasiva. E se ainda não conseguiu pegar um acesso central e teve um extravasamento de noradrenalina numa veia periférica, no braço, por exemplo, tem um risco muito alto de ocorrer necrose da região. Então, uma coisa que daria para fazer nesses pacientes que têm extravasamento de noradrenalina periférico, a gente poderia considerar fazer uma infiltração subcutânea local com fentolamina, que seria um bloqueador adrenérgico. O ideal seria fazer até 12 horas para tentar evitar essas complicações de necrose da pele. Outro detalhe importante é não utilizar noradrenalina para pacientes que estejam hipotensos por hipovolemia. Nesses casos, se a gente der noradrenalina sem corrigir a volemia, a gente pode piorar a vasoconstrição periférica e de alguns órgãos, então pode piorar a perfusão renal, pode dar hipóxia tissular, aumentar lactato. Então, se o paciente está hipotenso e a hipótese principal seja por hipovolemia, o primeiro passo aqui é dar volume. Deu volume, normalizou a volemia, o paciente continua hipotenso, aí sim você poderia considerar utilizar a noradrenalina. Em relação aos efeitos colaterais dessa medicação, a gente pode observar a ocorrência de lesões isquêmicas, já que a noradrenalina tem um efeito vasoconstritor potente. Pode levar também a necrose de pele, como a gente já comentou, e além disso pode levar a hipertensão arterial, pode levar a cefaleia, pode levar ao quadro de angina e alguns pacientes podem apresentar uma piora da arritmia, tudo pelo estímulo adrenérgico, como a gente já imaginava. Mas em geral, quando o paciente está precisando de noradrenalina, é porque realmente não tem muita opção, a gente tem que manter a pressão arterial desse paciente. Em relação ao uso na gestação, a gente não sabe em relação à segurança, mas é sempre aquele esquema. Se o risco da paciente for muito alto e o benefício for grande, a gente pode sim considerar usar noradrenalina para essa paciente. Então, se está pensando em usar noradrenalina para uma paciente gestante, é porque realmente não vai ter muita opção. É uma paciente potencialmente grave. Em relação ao aleitamento materno, a gente também não sabe se passa ou não no leite materno. Então, se naquele momento a paciente estiver precisando de noradrenalina, a orientação é evitar a amamentação. Então essas foram nossas dicas em relação à noradrenalina. Espero que tenham gostado. Continuem nos acompanhando todo dia, um conteúdo novo aqui para vocês.